Desde os primórdios da humanidade, os números e as formas sempre intrigaram a mente humana. Muito antes das pirâmides do Egito se erguerem ou dos filósofos gregos caminharem sob a sombra das oliveiras, a matemática já lançava suas raízes, tecendo uma teia invisível que conecta tudo ao nosso redor. Mas quem são os verdadeiros mestres por trás dos símbolos e das fórmulas? Aqueles cujas mentes viajaram além do tempo e do espaço, desvendando os segredos do universo e criando as bases sobre as quais nossa civilização se ergue. Em uma jornada que atravessa milênios, desvendaremos as vidas fascinantes dos maiores matemáticos da história, gênios cujas ideias mudaram o curso da ciência e moldaram o mundo como o conhecemos hoje. De Pitágoras, cuja obsessão pelos números transcendeu o mundo físico, a Ada Lovelace, a visionária que previu a era digital, passando por Gauss, o príncipe dos matemáticos, cujas equações capturaram a essência da natureza. Este documentário revela não apenas as equações e teorias, mas as vidas humanas repletas de desafios, paixões e mistérios. Prepare-se para embarcar em uma viagem profunda, onde a lógica se encontra com a intuição e a genialidade surge da paixão. Porque a matemática, em sua essência, não é apenas números, é a linguagem secreta do universo. Episódio 1. Os primeiros matemáticos. Pouco se sabe sobre a matemática mais antiga, mas o famoso osso de Ixangô da África da Idade da Pedra Primitiva tem marcas de contagem sugerindo aritmética. As marcações incluem 6 números primos, 5, 7, 11, 13, 17, 19, em ordem, embora isso seja provavelmente uma coincidência. Algumas das primeiras aritméticas eram para transações econômicas. Isso nos informa não apenas sobre matemática antiga, mas sobre a estrutura socioeconômica das primeiras civilizações. Medir imóveis ou prata com precisão teria sido desnecessário em sociedades coletivistas, ou se trocas informais de presentes fossem a norma. Além de desenvolver a geometria para medir lotes de terra de formato irregular, tanto a antiga Suméria quanto a antiga Harappa desenvolveram pequenos pesos. O sistema sumério era baseado em grãos de cevada. Um peso comum era de cerca de 420 miligramas, que é 1/20 do shekel usado no sul da Mesopotâmia, ou, supostamente, o peso de 9 grãos de cevada. O Dr. William Hafford fez uma descoberta interessante. Ele encontrou um conjunto de pesos de ágata pesando 1, 2, 3, 5 ou 8 vezes a unidade de 9 grãos. Os números de Fibonacci. Hafford mostra que os números de Fibonacci permitem um procedimento de pesagem conveniente. Pequenos pesos de ágata de 1K3 ou 2,3 daquela unidade de 9 grãos também foram encontrados. Tais pesos só poderiam ter sido usados para pesar coisas muito preciosas, prata e ouro ou talvez especiarias. Nenhum peso Harappan tão pequeno apareceu. Seus pesos seguiam um sistema binário: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, conveniente para um procedimento de pesagem diferente. Os artefatos e arquiteturas avançados do antigo reino do Egito e da civilização Indo-Harappa implicam forte habilidade matemática, mas a primeira evidência escrita de aritmética avançada data da Suméria, onde tábuas de argila mostram problemas de multiplicação e divisão. O primeiro ábaco pode ter aproximadamente essa idade. Tábuas mesopotâmicas mostram tabelas de quadrados, cubos, recíprocos e até mesmo logaritmos e funções trigonométricas, usando um sistema primitivo de valor posicional, na base 60, não 10. Os babilônios certamente estavam familiarizados com o Teorema de Pitágoras, o artefato Plimpton 322, da época de Hammurabi, o Grande, continha uma tabela de triplos pitagóricos, possivelmente usada para auxiliar na mensuração de terras.
Alguns desses tripletos são tão grandes que eles quase certamente conheciam a fórmula geradora pitagórica. Os antigos mesopotâmicos também tinham soluções para equações quadráticas e até equações cúbicas, embora não tivessem uma solução geral para elas. Eles eventualmente desenvolveram métodos para estimar termos para juros compostos. Os gregos tomaram emprestado da matemática babilônica, que era a mais avançada de todas antes dos gregos, mas não há nenhum matemático babilônico antigo cujo nome seja conhecido. O escriba egípcio Hermes produziu um manuscrito famoso, agora chamado de Papiro Hind. Ele próprio uma cópia de um texto tardio do Império Médio. Ele mostrou métodos simples de álgebra e incluiu uma tabela dando expressões ótimas usando frações egípcias. Hoje, as frações egípcias levam a problemas desafiadores de teoria dos números sem aplicações práticas, mas podem ter tido valor prático para os egípcios. As pirâmides demonstram que os egípcios eram adeptos da geometria, embora poucas evidências escritas sobrevivam. A Babilônia era muito mais avançada do que o Egito em aritmética e álgebra. Isso provavelmente se devia, pelo menos em parte, ao seu sistema de valor posicional. Mas embora seu sistema de base 60 sobreviva, por exemplo, na divisão de horas e graus em minutos e segundos, a notação babilônica era difícil de manejar em comparação com os 10 dígitos dos hindus. Em 2016, os historiadores ficaram surpresos ao decodificar antigos textos babilônicos e encontrar cálculos astronômicos muito sofisticados da órbita de Júpiter. Os egípcios usavam a aproximação P, de 4 de 3, 4, derivada da ideia de que um círculo de diâmetro 9 tem aproximadamente a mesma área que um quadrado de lado 8. Embora o antigo matemático hindu Apastamba tenha alcançado uma boa aproximação para 2 is, e os antigos babilônios 1, 2, ainda melhor. Nenhuma dessas culturas antigas alcançou uma aproximação de P tão boa quanto a do Egito, ou melhor que P 25,8, até a Era Alexandrina. O repentino florescimento da matemática na Idade do Ferro da Índia e da Grécia deve muito à matemática antiga do Egito e da Babilônia.